Fala crianças, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, hoje retornando com as nossas videoaulas falando sobre principais características dos átomos. Então, antes de falar disso, vimos sobre os modelos atômicos, sobre a evolução desse conceito de átomo. Então, inicialmente, Dalton diz que o átomo assemelha-se a uma bola de bilhar. Então, o modelo dele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Então, é igual a uma bola de sinuca. O átomo seria uma esfera, indivisível e maciça, tendo essas três características aí. Posteriormente, Thomson e Rutherford, com seus experimentos utilizando os materiais radioativos, observaram que os átomos são compostos de partículas. Essas partículas são chamadas partículas subatômicas. O Dalton determinou o elétron e posteriormente foi determinado lá a presença dos nêutrons também. O modelo atômico do Dalton se assemelha a um pudim de passa. Aqui no Brasil, esse pudim de passa se assemelha-se ao panetone, no qual tem uma massa, aquela massa toda é a partícula positiva, de acordo com o modelo dele. E aquelas frutinhas seriam as partículas negativas. Rutherford melhorou o modelo atômico de Thomson, no qual ele observou que o átomo, a parte positiva, vai estar presente no núcleo, que é uma parte muito pequenininha do átomo, enquanto os elétrons estão em volta. Posteriormente, Bohr, utilizando os mesmos conceitos de Rutherford, falou que os elétrons estão em volta de modo que tem uma energia, essa energia é quantizada. Então, sempre, cada camada ali tem uma energia fixa que nós iremos estudar também mais à frente. Então, o que nós sabemos do átomo? Que ele é uma menor partícula possível? De certa maneira, não. Ele é composto de menores partículas ainda, que são três partículas que a gente fala de partículas elementares. Duas estão presentes no núcleo, e uma está presente em volta, que seriam os elétrons. Então, o núcleo é bem pequenininho, que tem cargas positivas, chamadas de prótons, e os nêutrons, e em volta, circulando em órbitas fixas, são chamados os elétrons. Essas órbitas são chamadas de eletrosfera. Então, um átomo é constituído no mínimo dessas três partículas. Então, depois nós vimos como que a gente representa um átomo. Esses átomos, a união deles vão gerar os elementos químicos, no qual vão estar presentes na tabela periódica. Então, a tabela periódica é uma forma muito organizada, no qual está presente esses átomos, e assim como é um mapa, é necessário a gente ler a legenda da tabela periódica. Então aqui, iniciando a nossa aula agora de certo modo, então eu trouxe um exemplo aqui de como que vai estar um átomo em uma tabela periódica. Lógico que tem tabelas que são de maneiras diferentes. Então nesse caso vai aparecer o símbolo do elemento, nesse caso o H significa que é hidrogênio. Embaixo está escrito hidrogênio. Em cima tem um número, esse número é chamado de número de prótons ou um número atômico. O que define um elemento, um átomo entre si, é um número atômico. Então, átomos que têm número atômico igual a 1 são chamados de hidrogênio. Se o número atômico mudar, por exemplo, se o número atômico for 2, eu já mudo o átomo. Ele passa a ser chamado de hélio. Então, para definir um átomo, a gente precisa do número atômico. O que é esse número atômico? Esse número atômico é o Z. O número atômico é a quantidade de prótons que tem no núcleo de um átomo. É a quantidade de carga positiva. Então, os prótons são igual ao número atômico. Além disso, aparece aqui embaixo nas tabelas periódicas um número que significa, nesse caso do hidrogênio, 1,008. Esse número é chamado de massa atômica. Mais à frente, nós vamos ver como que calcula. No primeiro momento, a gente vai trabalhar com o número de massa. Esse número de massa é diferente dessa massa atômica. Os valores se assemelham, são próximos, mas não são iguais. Ah, Gabriel, o que é esse número de massa? Está representado aqui, ó. O número de massa é o Azão. Esse Azão significa o número de partículas
que está presente no núcleo de um átomo. Então, no núcleo tem prótons e tem nêutrons. Então, um número de massa nada mais é do que a somatória do número de prótons, ou um número atômico, mais o nêutron. É a quantidade de partículas presente no núcleo de um átomo. Se o átomo for neutro, obrigatoriamente a quantidade de elétrons que está em volta vai ser igual à quantidade de prótons, tá? Então, P vai ser igual aos elétrons. Então, P significa número de prótons, partículas positivas. O Z é o número atômico, que é o mesmo número de prótons. O A é o número de massa, que é o somatório das partículas presentes no núcleo. O N é o número de nêutrons. Como que a gente vai representar isso, Gabriel? A representação aqui na tabela periódica, ela varia de tabela para tabela. É igual um mapa. Nós precisamos ler a legenda. Só que se a gente estiver representando, se não for na tabela periódica, sempre um átomo vai ser representado dessa maneira. Então, um átomo qualquer, por exemplo, um átomo X, do lado inferior à esquerda, vai estar representado um número atômico. E do lado superior à esquerda vai estar representado o seu número de massa. Um exemplo, Gabriel, para tornar mais claro. Lembrando que esse X é um átomo qualquer, o símbolo dele. Se fosse hidrogênio, seria um Hzão. Um exemplo, o Flu, que está aqui. Se fosse o hidrogênio, ó, então o número de massa dele é 1, que a gente vai ver. E um número atômico, que é o número que está aqui em cima, também é 1. Então seria 11H. Aqui a gente está trabalhando com Flu. O símbolo do Flu é F. Então 9, 19. O que significa esse 9? Ó, esse 9 significa o Z, o número atômico. Então o número atômico do Flu é 9, que também é igual ao número de prótons. Olha lá, o número de prótons é igual ao número atômico, beleza? E além disso, o que significa esse 19 aí? Esse 19 é o número de massa. Então o A é igual a 19. Então se o exercício pedir esses valores, se ele der uma notação, uma representação de um elemento químico, a gente sabe encontrar qual que é o número de prótons, o número de massa. E o número de nêutrons, Gabriel? É através dessa equação. Então, através dessa equação, ó, a gente tem um A, um número de massa. Nós temos o Z, que é o número atômico. Então, a gente acha o N. Então, vai ficar assim, ó, A é igual a Z mais N. O A vale quanto? 19. Então, vai ficar 19 mais o Z vale quanto? 9. 9 mais N. Como que a gente faz agora? O 9 está positivo, passa para lá, subtraindo. 19 menos 9 dá 10. Então, o N vai ser igual a 10. O número de nêutrons é 10. Então, vamos ver se é verdadeiro? Então, existe no núcleo 9 prótons e 10 nêutrons. 9 mais 10, 19. Então, o número de massa é 19. Aguenta a mão um pouquinho aí, vou apagar o quadro e aí a gente vai falar um pouco sobre íons. Vamos lá, pessoal, estamos de volta agora para falar sobre os íons. Então, se o elemento for neutro, ele não tem nenhuma carga. Então, significa que o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Semelhante ao exemplo que nós fizemos anteriormente lá. O Flu, ele tinha 9 prótons ou 9 número atômico, era o número atômico dele 9. O número de elétrons também, naquele caso, vai ser o mesmo, 9. Só que os átomos, eles podem ganhar ou perder elétrons. Lembra, eles ganham ou perdem elétrons, nunca ganham ou perdem prótons. Pode ganhar ou perder prótons? Na verdade, até pode, só que aí ele fica um material muito instável. Então, iremos estudar apenas quanto ele ganha ou perde elétrons. Isso vai formar íons. Então, se ele ganha elétrons, ele está ganhando carga negativa. Então, quem ganha elétron, automaticamente tem uma carga negativa.
E essa carga negativa, esse íon, vai ser chamado de cátions. Beleza? Quem perde elétrons está perdendo carga negativa. Então, ele está ficando positivo. Então, esses íons apresentam carga positiva. Então, eles são chamados de ânions. Beleza? O professor de vocês está ficando meio doidão. É o contrário aqui, ó. Os ânions que são as cargas negativas. O cátion, o carga positiva, é chamado de cátion, tá? Por que cátion e ânion? Porque são nomenclaturas que surgiu lá do eletromagnetismo, lá na física. Então, carga positiva, peço desculpa aí, são os cátions. Carga negativa são os ânions. Então, quem ganha elétron está ganhando carga negativa, vai ficar mais negativo, vai ser chamado de ânion. Exemplo, Gabriel, sempre que for um cátion ou um ânion, ou seja, quando eles forem íons, do lado direito vai aparecer o sinal, vai aparecer uma carga. Então, esse é negativo. Então, se esse é negativo, ele está ganhando ou está perdendo? Isso, ele está ganhando, beleza? Ele ganha. Então, ele ganha o quê? Ganha elétrons. Então, se ele ganha elétrons, ele é chamado de ânion. Então, esse daqui é um ânion. Quantos elétrons que ele ganhou nesse caso, Gabriel? Sempre vai estar escrito aqui um número. Se não tiver escrito o número, fica subentendido que é 1. Nesse caso, ele ganhou um elétron. Flu, para se estabilizar, ele ganha um elétron. O cálcio aqui, ó, o Ca, ele é 2+, então ele é um íon. Se ele é 2+, significa que ele está perdendo elétrons. Então, nesse caso aqui, ele perde elétrons. E se ele perde elétrons, ele está formando uma carga positiva. Então, eles são chamados de cátion. Beleza? Então, esse daqui é um cátion. O que a gente quer saber? Todas as partículas presentes nesses dois íons aí. Então, a gente quer saber prótons, número atômico, número de nêutrons, a massa e se ele está ganhando ou está perdendo, que vai influenciar aí no número de elétrons. Beleza? Então, aqui, o 9 significa o quê? Continua a mesma coisa. Então, é o número atômico que é igual ao número de prótons. Então, o P é igual ao Z, que vale, então, 9. Quanto que vale a massa dele? O número de massa é o número que está lá em cima. Então, o Azão dele vale 19. Nós calculamos um número de nêutron lá na primeira parte. Então, nesse caso, o número de nêutrons é 10. Beleza? E aí, ele é um íon. Então, se ele é um íon, vai estar interferindo no número de elétrons. O que vai acontecer com os elétrons? Ó? Se ele fosse um átomo neutro, ele teria 9 elétrons também. Aqui ele está ganhando mais 1. Então, se ele ganha mais 1, vai ficar 10. Então, nesse caso, ele tem 10 elétrons. Beleza? Se compreenderam? Pause o vídeo aí e tentem fazer o do cálcio. Então, vamos lá. Retomando. Esse 20 significa o quê? Isso, um número de prótons e o número atômico. Então, o P e o Z vale 20. O 40 lá em cima significa o quê? Um número de massa. Então, o Azão vale 40. Gabriel, esse 2+ não vai influenciar no P e no Z? Não influencia. Esses íons estão influenciando na quantidade de elétrons. Então, esse 2+ está o quê? Perdendo quantos elétrons? 2. Era para ele ter 20 elétrons, que é a mesma quantidade dos prótons. Se ele perdeu 2, ele formou quantos? Ele está com quantos só? Ele está com 18, isso mesmo. Então, ele está com 18 elétrons. Além disso, a gente precisa calcular um número de nêutrons. Como que a gente calcula? Usando aquela fórmula. A é igual a Z mais N. Ou então, é só você pegar o A aqui, ó, que está em cima. Como que eu calculo o N aqui, ó? Para eu calcular o N, o Z que está positivo passa negativo. Então, tem uma outra fórmula que deriva daqui.
o N é o A menos o Z. Essa forma aqui. Onde que está o A na representação? Lá em cima, que é o 40. Onde que está o Z? Aqui embaixo, que é o 20. Então vai ficar 40, substituindo aqui, ó, N é igual a 40 menos 20. Quanto que é 40 menos 20? 20 também. Então o número de nêutrons, nesse caso, é 20. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vai ter atividades para vocês fazerem durante a semana. Lembrando, então, que sempre um átomo é representado dessa maneira. Se do lado direito superior tiver um sinal, seja negativo ou positivo, é que ele está ganhando ou perdendo elétrons. Então é necessário você subtrair aí ou somar a quantidade em relação ao prótons, tá? Essa quantidade vai influenciar na quantidade de elétrons que a gente tem que retirar ou adicionar. Então, esperava que fosse 9. Então, estamos adicionando mais 1. Então, o total vai ser 10 elétrons. Na quantidade de prótons não altera. É os números que estão representados aqui. Grande abraço para vocês, saudade. Espero que vocês estejam acompanhando aí nossas videoaulas, que são feitas com muito carinho para vocês. Até a próxima.